Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da política paulista pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje mais um dia de sabatina com os candidatos a prefeito de Taboão da Serra. E hoje estamos com Marcos Costa, candidato do Novo na cidade aqui da região, da região sudoeste da Grande São Paulo. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo, enfim. Bruno, Daniel. Né, Daniel, satisfação imensa estar aqui com vocês, podendo representar Taboão da Serra e o Partido Novo. Muito obrigado. E como o senhor adiantou, estamos aqui com o Daniel Vilaça, jornalista aqui. Tudo bem, Daniel? Como vai? Bom dia, Bruno. Tudo bem, candidato? Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. E vamos lá na primeira pergunta. O Partido Novo é um partido que nasceu há menos de 10 anos e foi por muito tempo taxado como um partido elitista, como um partido que defende as ideias só dos mais ricos, que tem pouca preocupação social. Isso é justo ou é um carimbo injusto sobre o partido? Um carimbo totalmente injusto, porque nós acreditamos no Partido Novo que o maior programa social que existe é o emprego, é o trabalho, é a oportunidade de renda para as pessoas. E o que o Partido Novo defende é sempre um Estado mais eficiente, mais enxuto, né? O que, de certa forma, alivia as contas do empreendedor, o que gera mais emprego, consequentemente, mais renda para as pessoas que mais precisam, né? Então, essa é a premissa do Partido Novo, né? Você ter um Estado... Nós temos aí, hoje, por exemplo, no governo federal, mesmo na minha Taboão da Serra, uma estrutura administrativa, estatal, muito cara, né, para a população. Tá? E a conta, quem paga, é sempre o mais pobre. Tá? Quem mais paga imposto no Brasil é a classe D e E. Tá? Apesar de nós termos a concentração da renda no 1% da sociedade. Tá? Mas quem mais paga imposto é o mais pobre. E o governo... as entidades públicas, sobretudo os partidos que comandam o Brasil há décadas, não têm essa sensibilidade. Então, o que nós precisamos, a exemplo do que tem feito nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é simplificar a máquina pública, tornando ela mais eficiente e menos custosa para o cidadão. E antes de passar para o Daniel, o Partido Novo também se vangloriou por muitos anos de não usar fundo eleitoral. Porém, hoje está fazendo igual todos os outros partidos, usando de forma integral. O que mudou? O que mudou é que não tem como fazer frente a partidos meramente fisiológicos, tá, que se valem do fundo eleitoral para se perpetuar no poder. E o Novo, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui 3 deputados estaduais, né, salvo engano. Daniel José, o Ricardo Melão, e o Vitor. E o Vitor. Então, 4. Isso, tá? 4 deputados na última legislatura. O Daniel José saiu antes do fim da legislatura para outro partido. Exato. Mas o que acontece para disputar a eleição por outro partido? Isso. Mas o que acontece? Nós agora só temos um deputado, um grande deputado, né, que é o Léo Siqueira, um excelente deputado. Mas por que nós perdemos cadeiras? Porque nós temos deputados, muitas vezes, que não têm o nível dos nossos parlamentares, né? Porque o Novo, né, como vocês devem saber, faz um processo seletivo para que somente pessoas com ficha limpa e com capacidade de interlocução de ideias, né, possam ocupar cadeiras e representar a sociedade. Porém, você tem pessoas totalmente desqualificadas, muitas vezes com milhões para fazer campanha. E como fazer frente? Né? Salvo engano, o Léo Siqueira ele conseguiu arrecadar cerca de R$400 mil para fazer a campanha dele. Enquanto ele tem colegas que tiveram mais de milhões, tá, eleitos. Então, não tem como, o Novo se viu obrigado a fazer o uso do fundo eleitoral de uma forma ainda tímida, até porque nós não temos essa quantidade toda de dinheiro. Mas, em Taboão da Serra, eu estou trabalhando para quebrar esse paradigma. Tá? Nós recebemos do fundo eleitoral algo em torno de R$10 mil apenas. Vai ver quanto os meus adversários têm de fundo eleitoral para utilizar. E eu ainda dividi esse valor com os nossos candidatos a vereador. Então, para prefeito, o que sobrou? Então, eu quero muito que nós possamos provar que é possível você ser eleito sem usurpar o dinheiro público. Eu entendo que, assim como partido político, nós ainda somos contra, em princípio, ao uso de dinheiro público para a manutenção de partidos e campanhas eleitorais.
Nós entendemos e queremos crescer e vamos crescer a ponto de ter um número suficiente de parlamentares na Câmara Federal, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, para que nós possamos reverter isso. Eu entendo que quem quer apoiar um candidato vai lá e patrocina esse candidato. Hoje, não sendo petista, nós somos obrigados a patrocinar o PT. Ou alguém da esquerda que não seja, enfim, de direita, é obrigado a patrocinar o PL, por exemplo. Tá? É um contrassenso. Então, os partidos têm que se provar dignos do voto da sociedade. E, se assim for, a própria sociedade vai patrocinar esses partidos. É isso aí. Candidato, um dos projetos seu de plano de governo é o asfalto transparente. O que seria esse projeto? Não, o asfalto transparente, primeiro a gente começa nas licitações. Tá? Começa por aí. As cidades, não é privilégio de Taboão da Serra isso, tá? Mas a transparência no uso de recurso, ela não é clara. Tá? Fazendo um paralelo ao asfalto, Taboão da Serra acabou de renovar, de licitar a merenda escolar, que de pouco mais de 30 milhões de reais está indo para mais de 40 milhões de reais. Um ágio de 10 milhões de reais, né? De um ano para o outro. Então tem algo muito errado aí. E com asfalto não é diferente. Inclusive, nós vamos tratar desse tema. O atual prefeito de Taboão da Serra fez o absurdo de municipalizar a rodovia Regis Bittencourt sob pretexto de criar pontos de ligação de um lado para o outro da cidade. Por outro lado, nós estamos herdando aí um custo em torno de 12 milhões de reais com manutenção da rodovia. Quando nós temos déficit de oferta de creche para crianças, tá? Há falta de insulina na farmácia popular da cidade. Então, como é que você herda um custo operacional desse só para ter o capricho de dizer que a BR é nossa, que é o slogan que eles estavam utilizando, tá? Então, a questão da transparência, o asfalto transparente, nós precisamos usar asfalto que seja sustentável, tá? Para que ele absorva a água da chuva, tá? E nós temos tecnologia para isso. E, além do que, nessa questão do asfalto, nós precisamos trabalhar para que as concessionárias, seja a Sabesp, seja a Comgás, não destruam o asfalto da cidade, como acontece não só em Taboão, mas no Brasil inteiro. Tá? Em Taboão, algumas ruas são quase intransitáveis. Você passa lá, faz o recapeamento ou um asfalto novo, não dá 6 meses, já está cheio de buraco de novo. Então, precisamos rever, e aí já é uma questão que tem que estudar até com o governo federal, um marco de asfaltamento, pavimentação no Brasil inteiro. Né? Candidato, o senhor é contra a municipalização da BR? Totalmente contra. Tá? Nós sabemos que uma rodovia tem muito engessamento para que sejam feitas intervenções que atendam à mobilidade das cidades. Isso eu concordo. Mas é algo que precisa ser sentado com o governo federal, com a ajuda dos parlamentares de São Paulo, e aí uma frente parlamentar não só do Partido Novo, nós temos lá a nossa deputada federal Adriana Ventura, muito atuante, por sinal, mas também os outros deputados, né, de toda a nossa região, para que nós consigamos, junto ao DENIT, as intervenções necessárias. Né? O doutor Evilásio, que foi prefeito em Taboão por 2 mandatos no passado, ele fez uma intervenção na época, né, a contragosto do próprio DENIT, ali próximo à padaria Laville, no centro de Taboão, e conseguiu fazer, e viabilizou, e ela continuou federal. Tá? Em alguns pontos, né, fizeram ali o primeiro semáforo, a primeira intervenção, que diz que os mais beneficiados são os funcionários da Sercom, que é uma empresa de teleatendimento, de call center. Ora, bastava construir uma passarela. Tá? Eu defendo, inclusive, que se construa um corredor de ônibus central, para que possamos, em alguns pontos, ter ali passarela com elevador para PCDs, como ela ali em frente ao aeroporto de Congonhas, por exemplo. Tá? Então, nós precisamos pensar grande. Né? Outra coisa, a alça de acesso do shopping Taboão, que interliga o shopping sentido sul, né? O Embu, que consta do projeto de construção do shopping. Que era uma obrigação do shopping? Que é uma obrigação do shopping, que essa velha política que impera em Taboão da Serra sempre embarrigou, vamos falar assim, né? Usando um termo mais popular,
e nunca exigiu que o shopping construísse. O shopping, desde então, já fez várias ampliações. Construíram um edifício de garagem, construíram mais um corredor de lojas, não é? E essa alça de acesso não sai. E agora o prefeito, coincidentemente, logo que anunciou um semáforo ali próximo ao shopping, isentou o shopping de construir essa alça de acesso. E o shopping, coincidentemente, anunciou ampliação. Né? Então nós precisamos corrigir o rumo das coisas lá. Eu entendo que essa municipalização foi algo impensado, não teve um estudo técnico, não teve participação da cidade, enfim. O senhor chegou atrasado um pouquinho, né? 5, 10 minutos. Na quarta-feira, a Nil Félix, que a gente também entrevistou aqui, sabatinou, também chegou um pouquinho, então o trânsito piorou. Piorou demais. Ela falou assim, eu não estava esperando tanto trânsito. Não, piorou demais. E antigamente você tinha trânsito só na hora do pico. Hoje o Taboanense tem uma rua lá chamada José Dini, no Jardim Maria Rosa, que era uma rua muito tranquila. E esses dias, o portal Taboanense, que é um dos canais de comunicação lá da cidade, publicou uma foto no início da avenida, lá no início do Jardim Maria Rosa, a José Dini travada. Como é que essa municipalização foi eficiente? Claro que não. E só para completar aqui um outro tema, é uma das cidades mais populosas, né, povoadas, na verdade, do país, tem uma população muito grande para o tamanho do território, o que dificulta as ações ambientais. Eu queria entender as ações ambientais do Novo, como que o Novo pensa a questão ambiental, lembrando que Ricardo Salles é do Novo, que foi denunciado, virou réu por questão de venda, suposta venda de madeira ilegal para o exterior. Qual que é a visão ambiental do Novo para o país e para Taboão da Serra? Bom, primeiro que essas denúncias, enfim, acusações em relação ao Salles nunca foram, né, comprovadas. Sim, estão em processo. Tanto é que ele é um parlamentar muito atuante lá em Brasília e está de volta no Novo, inclusive. Tá? A questão ambiental em Taboão da Serra. Recentemente, nós tivemos uma queimada, né, de grandes proporções ali entre a região do Cristo e o Colégio Gibran. Tá? É uma das poucas áreas de mata preservada, né? Tem muitos eucaliptos lá. E eu, chegando de um compromisso, né, de campanha ali em Taboão, vi, era por volta de 18 horas, aquele fogaréu. Tentei contato com a nossa Defesa Civil, no celular direto do responsável da Defesa Civil, e eu não conseguia falar com ele. Tá? Procurei a GCM, na pessoa do Borgato, né, que é um GCM muito antigo em Taboão, que recém-empossado lá, um dos comandantes da GCM. Ele ficou de fazer a ponte. Eu, preocupado, fui até a mata. E realmente estava pegando um fogo gigantesco lá e não tinha nem Defesa Civil. Né? Chamei o bombeiro, não tinha, enfim, nenhum combate. O que nós vemos é que não há zelo e cuidado com o nosso meio ambiente. A Defesa Civil, no meu governo, vai ser equipada de modo a, num caso desse, dar o primeiro combate antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Existem nascentes em Taboão da Serra, inclusive falando de meio ambiente, ali na região do próprio Parque Monte Alegre, que hoje estão poluídas, tá? Por condomínios ali. Não estamos falando de comunidades, não. Tá? São condomínios de médio padrão da cidade, que poluíram nascentes. Né? Então, não tem tido um cuidado. Existem secretarias de meio ambiente na cidade que são só um pró-forma, mas que não atuam para preservar o ambiente. Então, o que nós precisamos é exatamente isso, preservar. Nós temos lá o Parque das Hortênsias, que é um equipamento histórico da cidade, que tem muita área verde e com nascente, inclusive, e que está lá jogado, abandonado, desde as gestões de Fernando Fernandes, que agora quer ser prefeito novamente de Taboão da Serra, e o Aprígio, que também deixou o Parque das Hortênsias abandonado, que nós vamos adotar, fazendo parceria público-privada, a exemplo do que é feito no Parque das Hortênsias, no Parque Ibirapuera e no Parque Vila Lobos, e transformar, ressignificar o nosso Parque das Hortênsias, assim como a Arena Multiuso e outros equipamentos de cultura e lazer da cidade. Candidato, caso o senhor seja eleito, qual seria a sua prioridade ao assumir a gestão de Taboão da Serra no ano que vem? Bom, a primeira coisa é arrumar a casa. Tá? Taboão da Serra gasta quase 3 milhões de reais em cargos políticos. Nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, logo que assumiu o governo em Minas, a primeira coisa que ele fez foi exatamente desligar todos esses cargos políticos. E, à época, a grande imprensa local e nacional noticiou que Minas iria travar. E ele provou que não travou. Tá? Então, o que nós vamos fazer? É corrigir esse descaminho, né, do mau uso do dinheiro público, primeiro analisando todos os contratos. Não é que nós vamos encerrar os contratos. Não, precisa analisar
calmamente, com critério. Esse da merenda que eu dei exemplo aqui, por exemplo, teve um aumento de mais de 10 milhões de reais. Tá? Então, nós entendemos que há algo muito errado aí, precisa ser revisto. E, claro, atacar os problemas de Taboão. Nós não vamos esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, como esse atual governo fez, para dar resposta. Nós precisamos melhorar a saúde de Taboão, que está na UTI, então precisa de resposta rápida. Eu defendo que a empresa, vamos rever o contrato, mas vamos substituir, trazer uma empresa como o Albert Einstein, que tem organização social também, para administrar entidades de saúde. E é isso, né? Fazer uma revolução no que diz respeito à administração pública em Taboão da Serra. O senhor fala de nova política. Como que o senhor está analisando a política, por exemplo, aqui paulistana, né, que se tornou nacional por causa do tom do Pablo Marçal, por causa da cadeirada do Datena, por causa das acusações? Esse é seu estilo? É um estilo que lhe agrada, por exemplo, do Pablo Marçal? Ou o senhor é mais o estilo da Marina Helena, se o senhor votasse aqui na capital? Partido Helena, que é do seu partido. Olha, eu penso o seguinte, não se cura doença grave com aspirina. Muitas vezes, a abordagem que é feita, ela precisa ser personalizada com a circunstância. É feio ver ataques, enfim, mas, por outro lado, o Brasil está sofrendo com o sistema da política fisiológica e populista. E os candidatos que o Marçal está atacando, seja o Datena, você vê que o Datena ele promove a falta de segurança. Né? Agora deu para ver, mostrando-se uma pessoa violenta, tudo que ele defendeu e pregou ao longo dos anos no seu programa, Brasil Urgente, na Band, era uma falácia, era um personagem. Porque a pessoa, de fato, ali é tão violenta quanto os criminosos que estão na rua. Sem contar que o Datena, por vezes, chamou o Tabata Amaral para ser vice, né? Estava ali conjecturando o contrário, né? Ele ser vice dela. Ser vice dela e também o Boulos, até articulando talvez uma traição, né, do Boulos ao Lula, que é o grande padrinho político do Boulos, vamos dizer assim. Então isso mostra o caráter vacilante do Datena. E quando o Marçal provoca, o que ele faz são provocações, tá? Ele mostra quem realmente é a esquerda brasileira, que é aquilo ali. Tá? O Boulos não é diferente, tanto que no final de alguns debates o Boulos foi lá cumprimentar o Datena como um grande amigo, né? E o Ricardo Nunes ele é o retrato do centrão brasileiro, né? O centrão é que está levando o Brasil para esse buraco, esse toma lá da cá em nível nacional. O centrão ele está sempre a favor de quem assume a cadeira da presidência, cobrando um alto preço para isso. E o Nunes é esse reflexo. E muito me impressiona o Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes, tá? Que representa essa velha política que nós não queremos para o Brasil. Inclusive, o Ricardo Nunes tem programas aprovados aí na prefeitura, na gestão dele, que incentiva as ideologias de gênero. Tá? Nada contra as pessoas de idade adulta fazendo suas escolhas, mas daí é você manipular as criancinhas em temas tão, vamos dizer assim, peculiares como a identidade de gênero. Isso é algo que cabe à família direcionar os seus membros da família. E o Bolsonaro, incrivelmente, está ali apoiando. E é isso que o Pablo Marçal está batendo. E a reação da cadeirada do Datena é um símbolo da reação da esquerda. Então, é fácil criticar o Marçal. A Marina Helena, ela tem um tom moderador. E é, sem dúvida, a candidata mais preparada para governar São Paulo. Mas é aquele negócio, o povo está acostumado com pão e circo, tá? Desde a época lá do Império Romano. Então, as pessoas querem um personagem, vamos dizer assim, que seja mais popular, e o Pablo Marçal sabe fazer isso muito bem, né? E isso chega a ser controverso muitas vezes, mas na minha avaliação é que as provocações do Marçal estão revelando quem é a esquerda brasileira. Candidato, quais são as suas prioridades para a área da saúde? Bom, como eu falei, Taboão da Serra hoje vive um caos na saúde. No pronto-socorro Aquiratada, e, na verdade, a UPA Aquiratada e no pronto-socorro da Antena, a espera por atendimento gira em torno de 8 horas, o que é um absurdo. Tá? Então, esse contrato precisa ser revisto, essa espera precisa cair, e eu sei que em unidades onde o Albert Einstein administra, quando a espera é muito longa, não passa de 2 horas.
Então, por isso que eu falo que nós precisamos rever e substituir, se necessário, a empresa que administra. Eu defendo, e nós vamos fazer isso, de unificar o sistema de informação das unidades de saúde. Uma pessoa que passa num pronto-socorro ali do Jardim Roberto, por exemplo, na região do Jardim Roberto, ou numa UPA ali do Jardim Roberto, ela ao passar pelo pronto atendimento, o médico vai ter o histórico do prontuário dela. Então, um diabético que jamais pode receber insulina, o médico vai ter essa informação. Então, esse investimento em informação e tecnologia salva vidas, inclusive. Tá? Nós temos caso recente de pessoas diabéticas que ficaram sem insulina, como eu falei há pouco, né, na farmácia popular da cidade. Então, nós temos que dar uma atenção especial, melhorar o atendimento. Munícipes reclamam que muitas vezes vão buscar atendimento nas UBS e alguns servidores acabam não atendendo bem as pessoas, muitas vezes livre nomeados, cargos políticos. Nós sabemos que existem UBS em Taboão da Serra que foram leiloadas entre os vereadores e que é um vereador que toma conta de lá, então você tem os cargos do vereador. Então, quem é ligado ao vereador consegue marcar consulta antecipada, enfim. Então, essa máfia das consultas em Taboão nós vamos acabar também. E a população de Taboão da Serra não aguenta mais, ou às vezes fica esperançosa, com o metrô na cidade. Algo que se fala há 15, 20 anos e não chegou, parece que agora o negócio está andando, com o governador Tarcísio, com a ajuda, justiça seja feita do prefeito Aprígio, uma ajuda fundamental. O senhor acredita que agora vai? E qual que vai ser o papel do senhor para incentivar que esse processo seja mais rápido, caso seja eleito? Bom, claro que nós vamos fazer de tudo que for necessário, né, para auxiliar o governo do estado na vinda do metrô. Mas eu acho que nós precisamos fazer uma correção aqui. O metrô é uma obra exclusivamente estadual. Então, o Fernando Fernandes, a Analice Fernandes, sempre prometeram o metrô. Olha, vamos trazer o metrô, e nunca trouxeram o metrô. E olha que eles tiveram o PSDB, o partido deles... O Geraldo Alckmin no governo. À frente do governo, tá? E nunca trouxeram. Tá? E agora o Aprígio ele se utiliza do governo, de estar no governo e da proximidade do governador Tarcísio com o seu vice, que é o deputado estadual Eduardo Nóbrega, e nós sabemos, né, o governador precisa de voto muitas vezes para aprovar seus projetos, né? Então acaba flertando com a esquerda e com a centro-esquerda, como tem feito lá em Taboão. Mas vocês vão ver, em 2026, na eleição presidencial, um descolamento total do Aprígio e do Tarcísio. Tá? Então, essa é um teatro que estão fazendo ali. A vinda do metrô é uma obra exclusiva do governo estadual. Tá? Inclusive, eles estão fazendo ali alguns totens para fazer uma alusão ao metrô, e que, para mim, é uma política rasteira, porque essa é uma obra do governo do estado, e nós sabemos que o Tarcísio é um realizador, já fez várias obras quando estava no governo federal, e isso não é mérito de prefeito em Taboão, mas claro... Desculpa, mas não é importante ele ter uma relação com o governo federal também? Se o senhor for eleito, o senhor vai ter uma conversa aberta com o governo Lula, ou o senhor não conversa com o governo de esquerda? Claro que nós vamos ter uma conversa aberta com todos os entes da federação, para o bem da população de Taboão da Serra. Tá? A gente tem que saber separar as coisas. Né? Uma vez eleito, eu não serei o Marcos Costa do novo, eu serei o Marcos Costa do povo. Tá? Prefeito de todos os municípios da Taboão da Serra, inclusive daqueles que eventualmente tenham votado nos meus adversários. Tá? Então, fui assim quando fui diretor de tributos imobiliários da cidade. Eu não tinha essa questão. Então, muitas vezes, vereadores ou pessoas da oposição me procuravam, eram tão bem atendidos quanto os demais. E eu vou seguir nessa premissa. Candidato, e para a área de educação, quais seriam as principais prioridades suas na gestão? Bom, a educação, nós temos alguns gargalos aí na cidade que precisam ser corrigidos. Tá? Primeiro, nós vamos contratar diretoras que sejam preferencialmente professoras da unidade escolar. Ninguém tem mais interesse no bem-estar das crianças que as próprias professoras da escola. Tá? Então, ao invés de trazer cargo político, que vereadores indiquem diretoras, eu vou fazer um processo seletivo, dando prioridade para as diretoras, para as professoras da unidade ou demais professoras da rede.
e assim chamá-las, juntamente com o secretário ou secretária de educação, que será contratado e nomeado no futuro. Já deixo claro que não será um cargo político, será um cargo técnico, então será alguém que virá do mercado, ou de Taboão, ou de São Paulo, mas que seja uma pessoa com quilate respeitável na educação. E esse é um detalhe, né? Valorizar as professoras e ressignificar a função das assistentes, né? ADIs e ADS, que recentemente fizeram até uma manifestação e foram muito mal recebidas pelo prefeito. Conosco vai ser diferente isso. E tem a questão dos uniformes também. Em Taboão, não sei se vocês sabem, o uniforme demora muito para chegar. Os kits. Os kits, né? Mas, sobretudo, o uniforme. Você tem um kit escolar e tem um uniforme. E o uniforme, muitas vezes, quando chega, é 2 números acima da criança. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A exemplo do que é feito em São Paulo, os pais vão receber um voucher só para o material escolar e o uniforme, e eles vão escolher e definir o tamanho da criança, enfim, ou seja, vai ser algo bem diferenciado, né? Diferente do que acontece hoje. Tá? Não dá para garantir isso já de início, porque é um contrato que já está sendo contratado, mas a partir de 2026 aí vai ser muito diferente, nós vamos dar uma atenção diferenciada. E essa questão também da merenda escolar. Precisa melhorar a qualidade e rever esse valor exorbitante que estamos pagando hoje. E ainda na educação, a gente percebe que não só Taboão da Serra, como o Brasil inteiro, há uma dificuldade dos municípios, das escolas municipais, de receber as crianças autistas. Precisa ter um acompanhante pedagógico em alguns casos, precisa ter mais funcionários, e isso vira um drama muitas vezes, vai para a justiça. Como fazer para melhorar isso, para resolver essa situação? Porque não é um caso, uma criança autista não pode ficar fora da escola por sua condição. Exatamente. Agora, veja, por que nós precisamos profissionalizar... nem sobrecarregar uma professora apenas, né? Exatamente isso que eu ia pontuar. Sim. Nós precisamos profissionalizar. Por quê? Uma criança que tenha qualquer necessidade especial intelectual precisa de um profissional capacitado. Tá? Tem o lado da inclusão, e isso é uma coisa muito importante. E aí é a 4 mãos a fazer com as famílias, inclusive. Nós precisamos acabar com esse negócio de bullying nas escolas. Uma criança que tem uma necessidade física qualquer, né? Imagina que ela tem uma perna maior ou menor que a outra, já vai receber algum apelido. E isso é um crime, vamos dizer assim, ao desenvolvimento emocional da criança. Marca a alma da pessoa para sempre. Eu mesmo sofri muito bullying por conta da cor da minha pele na escola. E detalhe, muitas vezes professores ou agentes da escola viam aquilo e encaravam com naturalidade. Então eu tive que desenvolver resiliência para que isso não me afetasse e eu seguisse minha vida, né? E felizmente eu tive essa capacidade. Então o senhor é contra quem diz que isso é mimimi? Não existe mimimi. Eu acho que assim... Porque a direita fala muito de mimimi. Antigamente não, era bom que a gente podia dar apelido. A direita fala apelido. de mimimi quando você usa o negro, por exemplo, como plataforma política para fazer ele como vítima. Nós, negros, não somos vítimas, não. Nós temos valor tanto quanto qualquer outra pessoa. Sim, mas nesse negócio de apelido... Exatamente. Tá? Agora, tudo depende de como é colocado. Quando eu falo direita, é claro, uma parte da direita. Sim, mas tudo depende de como é colocado e por quem é colocado. Perfeito, continue. Tá? Então, muitas vezes uma pessoa faz uma brincadeira que é um amigo ou até um parente, você sabe que não tem maldade nenhuma. Mas muitas vezes a mesma frase ela tem uma outra conotação quando é uma pessoa que quer te machucar. Então, tudo muda. Tá? Claro. Então, eu não diria que falar que é negrinho, que é preto, que é... Não é a questão. É como é feito e de quem é feito, em que circunstância é feito. Claro. Tá? Então, por isso que eu falo a questão de mimimi, porque a esquerda, e aproveitando esse recorte, enquanto houver pessoas que se sentem inferiores, tá? Como a pobreza, por exemplo, o dia que acabar a pobreza, escrevam o que estou falando, a esquerda acabou no país. A esquerda se alimenta da pobreza. O dia que os negros, de modo geral, se olhar no espelho, enxergarem seu valor e ir para frente... Porque as empresas hoje, eu trabalhei em grandes empresas, as empresas valorizam a meritocracia. Eu fui tripulante de companhia aérea. Eu fui comissário de voo da Varig, de primeira classe, na executiva. Fui gestor de companhia aérea. Ora, se o preconceito ele é tão erradicado assim, como é que eu consegui chegar nessas posições que eu cheguei?
Tá? Então, é meritocracia. Então, falar que uma criança da periferia negra ela é coitadinha, pobrezinha, ela vai se ver como coitada. Você tem que falar, não, você pode sim, bora aprender inglês, que eu, inclusive, vou formar os nossos jovens da Taboão da Serra e seremos uma cidade bilíngue. Aprenda inglês. Né? Aprenda um outro curso, seja na área de tecnologia ou mecânica, enfim, e você vai ver como essa criança negra, branca, enfim, vai crescer na vida. Então, é essa a visão da direita que eu defendo. Sim, desculpa, eu interrompi o senhor, a questão do autismo. Sabe, voltando ao autismo, nós precisamos de profissionais qualificados. Nós temos um órgão em Taboão da Serra chamado Amor Perfeito, tá? Instituído pelo então prefeito Buscarini, tá? Na década de 80. O Amor Perfeito tinha essa função, vamos dizer assim, social, de acolher pessoas com necessidades especiais, sejam elas quais forem. Então, qual é a minha ideia? É criar o amor mais que perfeito. Porque quando você tem uma pessoa em casa que tem uma necessidade especial, seja motora ou psicológica, ela precisa de um amor maior. Então, eu tenho uma admiração muito grande para os pais e mães atípicos, né, que têm filhos com necessidades especiais, que se tornam... Uma mãe dedicada e um pai dedicado já são anjos, mas esses são anjos, enfim, num nível muito maior. E precisam de um cuidado e atenção diferenciado. E outra, não é só pegar uma criança autista e colocar dentro da sala de aula e dizer que isso é inclusão. Não é. Então, dependendo do grau, e aí nós precisamos de psicopedagogos, nós precisamos de profissionais médicos para definir qual é o grau. E até que ponto nós conseguimos incluir, né, com as outras crianças, sem que isso gere um problema para a própria criança e para o desenvolvimento dos demais. Então é algo que tem que ser feito de forma muito séria, técnica, e o como fazer, eu falei, nós vamos criar um comitê interdisciplinar com profissionais da saúde, pedagogos e até mães que sejam aí, participem de organizações sociais de crianças que tenham TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e TDAH também. Tá certo. Candidato, eu queria uma análise sua sobre o transporte público de Taboão da Serra. O que você acha, como está a situação do transporte público na cidade e como melhorar ele? Vamos lá. O transporte público em Taboão, sobretudo, vamos falar aqui das linhas dos circulares. O valor é muito alto, tá? Em torno de R$ 5,50. Quando na capital São Paulo, você tem linhas que ligam norte a sul, leste a oeste, por R$ 4,40. Nós temos uma empresa em Taboão da Serra, que é a Aviação Pirajussara, e a Fervima, que é o braço da Pirajussara que administra os circulares. O interno. Exatamente. Que está há décadas em Taboão da Serra. E o que eu percebo é que a cidade serve essa empresa ao invés do contrário. A empresa precisa servir a cidade. Então, nós temos linhas de circulares que andam lotadas e outras linhas que andam vazias. Ou seja, precisa rever a malha. Tá? Recentemente, o prefeito, para fazer uma média com a cidade, criou o passe livre nos domingos. Só que você pergunta para os taboanenses se tem ônibus no domingo. Então, cortaram significativamente a oferta de ônibus. Então, você não tem o ônibus e eles dizem que é gratuito. Nós precisamos de uma frota que seja sustentável, com ônibus elétricos, que tenha Wi-Fi. Nós precisamos de motoristas capacitados para atender pessoas deficientes visuais. O que acontece muitas vezes aí tem pessoas que me relatam, né? Quero mandar aqui um abraço para o Marcos Saturnino Satu, né? Para o Almir, que são deficientes visuais, que me procuraram para mostrar a sua dor, a sua dificuldade na mobilidade na cidade. Então, o motorista precisa parar na plataforma, para quem é cadeirante, por exemplo, para quem usa, enfim, o andador, enfim. Então, você não tem isso. E só essas pessoas sabem o que eles passam, né? Então, nós precisamos não só de equipamentos modernos e um custo... E outra, você com um ônibus elétrico, por exemplo, você economiza com combustível, tá? E ao longo prazo a empresa vai ter esse retorno. Outra coisa, nós não temos a figura do cobrador lá. Então, é o próprio motorista que recebe a tarifa. Isso precisa acabar. Além de ser um flagrante desvio de função,
E tá? é perigoso, né? E é perigoso. Então nós temos que modernizar para que a pessoa sempre pague só com cartão, como acontece lá em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Em outros grandes centros do país, tá? E o motorista não tem que ficar cobrando passagem. Então, são várias intervenções que nós vamos fazer para melhorar o transporte público em Taboão. Claro que com a vinda do metrô vai ser muito bom, mas também nós vamos trazer muitas pessoas para Taboão da Serra, tá? O que é algo que precisa ser visto com muita responsabilidade. Eu anseio para que nós tenhamos uma Câmara renovada, para que os vereadores cumpram o seu papel de criar leis e fiscalizar o Executivo. E não ficar só atrás de toma lá da cá, como sempre foi por décadas. E indo para a reta final, eu queria que o senhor falasse qual que é o papel do vice, da importância do vice, e que o senhor apresentasse, contasse quem é seu vice, sua vice, que realmente eu não tenho essa informação ainda. Então vamos lá, isso é muito importante. Eu diria que só pelos vices nós já ganharíamos a eleição no primeiro turno. Meu vice é o José Luiz Flores, né, o doutor José Luiz Flores, ele é advogado, contador, né, nascido ali, né, na região praticamente de Taboão da Serra, da região do Vale do Pirajussara, com escritório de contabilidade no Parque Pinheiros. O Flores já foi por várias vezes presidente do Rotary Club e atualmente, nesse ano rotário, ele é presidente do Rotary de novo. Veja só, é um negro, presidente do Rotary Club, uma entidade que é vista como uma entidade de brancos, vamos falar. Sim. Tá? Então, é isso que eu falo de não fazer mimimi. E o Flores é uma pessoa altamente capacitada. Não vem de quadros políticos. Eu fiz esse convite ao Flores tem cerca de um ano, já em dúvida se ele ia aceitar ou não, tá? E ele então falou: Marcos, eu entendo que nós chegamos num ponto que nós temos que partir da indignação para a ação. E eu vou te acompanhar, conta comigo, e está sendo um grande entusiasta da nossa candidatura. Então, um grande abraço para o Flores, né, para a família dele. E é isso, eu estou muito feliz. É, sem dúvida, o melhor candidato a vice em Taboão da Serra, José Luiz Flores. Por falar em questão racial, a sua chapa é a única chapa negra, né? É a única da cidade. Se você pegar, é uma das poucas do país, eu desconheço uma outra, tá? E não é por cor da pele. A gente não tem que votar em ninguém por ser mulher, por ser homem, por ser negro, enfim. Mas é pela pessoa. Eu sou nascido em Taboão da Serra, sou fluente em inglês, falo muito bem o espanhol, quero representar Taboão em entidades de fora do Brasil, como a Brigham Young University, que é uma universidade norte-americana, que tem várias ações. Não sei se vocês sabem, mas qualquer cidadão brasileiro pode fazer faculdade pela Brigham Young, tá? Através do Pathway Connect. É uma faculdade à distância. Para isso, você precisa só ter um nível de inglês intermediário, que também oferece o curso, que é o English Connect. E eu quero difundir isso para toda a Taboão da Serra. Por isso que eu digo que nós teremos uma cidade bilíngue. Tá? Então, esse já é um diferencial como um candidato. Tá? Fui tripulante, como eu falei, de companhias aéreas, rodei o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então eu sei o que é uma cidade bem cuidada e o que Taboão da Serra tem de potencial para crescer. Então é isso. E aí a gente está na reta final. Eu peço para o senhor um minutinho, o senhor fazer essa consideração final, pedir o voto para os eleitores de Taboão e deixar seu último recado. Tá Pode ótimo. ser na câmera 5, por Bom, favor. Primeiro, eu quero aqui agradecer demais a Gazeta, o Bruno, o Daniel, o Fabiano, que está aqui na mesa Fabiano técnica Vilas também. Boas. Sem ele, não estaríamos aqui, né, apresentando para vocês. Mas, taboanense, essa é uma oportunidade única que cada um de vocês, homens e mulheres, enfim, né, os nossos jovens, têm de romper com essa velha política do toma lá da cá que impera em Taboão há décadas. Vocês sabem quem são os candidatos. Talvez alguns estavam pensando em votar em adversários meus porque não me conheciam ainda. Mas agora que vocês sabem que existe o Marcos Costa 30, faça uma justiça com Taboão da Serra e no dia 6 de outubro vote Marcos Costa 30. Faz o M30 no dia 6 de outubro para renovar Taboão. Faz o M30. É isso aí. Já ouvi esse bordão por aí, hein? Pois é. Daniel, obrigado. Obrigado, candidato, pela participação. Conte Obrigado com a gente. também. Obrigado, candidato. Viu? Foi um prazer tê-lo aqui. Foi uma boa conversa. E você, entre nas redes sociais da Gazeta. Todos os candidatos de Taboão da Serra estão convidados. Entre, já entrevistamos, já sabatinamos, né, Daniel? A Nil Félix do PSOL. E esperamos receber todos os outros. Um abraço, vote corretamente. Tchau.